Muito bem, meus amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia pela última vez na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, onde nós vamos para a última parte do nosso texto, versículos 11 até o versículo 18. Esta é a 19ª mensagem da série cujo tema tem sido: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Se por acaso você está conosco esta noite, nos visitando, ou chegou a esta igreja recentemente, todas as 18 mensagens anteriores estão disponíveis no YouTube gratuitamente. Você pode acompanhar, baixar, compartilhar, fazer o que você quiser. Esta semana, um irmão me procurou perguntando: pastor, quanto é que o senhor cobra pelos direitos para a gente divulgar a sua mensagem? Aí eu falei para ele: 20 litros de gasolina. Estou brincando, irmãos. Alguém não vai entender esta piada daqui a alguns anos, né, quando essa crise passar. Eu falei: tem nada que cobrar de coisa alguma. Por isso que está num canal gratuito. Você pode baixar quantas vezes você quiser, distribuir, certo? Agora, se você achar alguma heresia, fala comigo primeiro, que aí eu vou lá e tiro, certo? Esse foi o desafio que eu dei para uma pessoa uma vez que eu estava tratando de um pastor que estava, ele sim, pregando fora das escrituras, heresia braba. E aí o camarada me perguntou: o senhor nunca pregou nada errado? Eu falei: olha, na época não eram tantos, mas hoje eu diria, eu tenho 400 e tantas mensagens online. Fique à vontade. Na hora que você achar alguma, eu aperto o botão de delete na hora. Quer tenha sido um entendimento errado ou um ato falho, é responsabilidade do pregador ser fiel àquilo que a palavra de Deus fala, e só isso. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 11 até o versículo 18 de Gálatas 6, diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Hoje, meus amados, a derradeira grande ideia que vamos ver no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, neste trecho, é o seguinte: o verdadeiro evangelho marca aqueles que vivem nele. O verdadeiro evangelho marca aqueles que vivem nele. Nós chegamos então, irmãos, à fase final da nossa jornada de 19 etapas em Gálatas, 19 mensagens. Paulo escreve para as igrejas do sul da Galácia, preocupado com a influência sobre os cristãos, de alguns que se identificavam como os cristãos, outros nem realmente eram, e traziam uma mensagem judaizante, ou seja, queriam misturar a fé cristã, os costumes judaicos. Se você não lembra, vale ressaltar, o nosso Senhor era um carpinteiro judeu, não é verdade? Nascido na família ou na descendência de Davi, o principal rei de Israel. Ou seja, o cristianismo, ele não era um desenvolvimento, não era uma seita dentro, mas é consequência histórica do judaísmo. E aí eles estão fazendo o caminho de volta, trazendo para dentro da igreja, nessa região, costumes judaicos. Então Paulo, irmãos, como um campeão do evangelho, campeão do único evangelho, defendeu principalmente sola gratia,
somente a graça, e sola fide, somente a fé, como condições para a salvação, a qual é, sem dúvida, solos Christus, somente através de Jesus. Veja, irmãos, que Paulo não conhecia essas expressões latinas que eu acabei de mencionar, que se tornaram famosas anos após a Reforma Protestante, depois do ano de 1517. Mas Paulo conhecia muito bem o seu significado. Paulo conhecia muito bem aquilo que ele defendia como sendo exatamente aquilo que anos depois os reformadores defenderiam. O perigo que o evangelho corria por causa do eu-evangelho. Entendeu o trocadilho? O verdadeiro evangelho com E maiúsculo estava sob perigo nesta região por causa do eu-evangelho, o evangelho criado e contaminando assim aqueles irmãos. Um falso evangelho personalizado ao gosto dos falsos mestres e ao gosto da carnalidade disfarçada de religiosidade. E nisto consiste, portanto, irmãos, a mensagem aos Gálatas. Como eu mencionei no início, alguns minutos atrás, no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Pois, ao abraçarem o falso evangelho, os Gálatas estavam retornando à escravidão da religiosidade, quando eles, na verdade, já haviam sido libertados por Cristo. Vimos que aqueles irmãos desta igreja, que eram cristãos verdadeiros, aqueles que eram convertidos, mesmo sob a influência desses falsos mestres, de maneira alguma eles iriam perder a sua salvação, porque tal coisa é biblicamente impossível e negaria a própria essência da salvação pela graça, ou seja, não pelas nossas obras e não pelos nossos méritos. Então a preocupação de Paulo, irmãos, a priori, não é que aqueles irmãos iriam perder a sua salvação por causa de distorções bíblicas, teológicas que eles estavam sendo influenciados. Qual era a preocupação de Paulo? Porém, nós vemos, irmãos, que um falso evangelho levaria esses irmãos a viver pela carne e não pelo Espírito. E vimos as consequências enumeradas por Paulo nesses dois extremos espirituais, as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando você anda pelo Espírito, você manifesta o fruto. Quando você abre mão disso e anda na sua própria capacidade, você vai apelar para a carne e vai se manifestar as obras da carne. Isso você encontra no finalzinho do capítulo 5. Agora, existe, irmãos, contudo, uma preocupação final no problema do galacismo, como a gente viu na nossa primeira mensagem, que era essa distorção que estava acontecendo aqui. Qual o problema, irmãos? O que seria da próxima geração que fosse alcançada? Quando você corrompe o evangelho, isso aqui eu estou falando já como um alerta para o século 21. Quando você corrompe o evangelho e você vai pregar este evangelho corrompido, como por acaso haverá conversão? Só existe conversões verdadeiras com a pregação do evangelho verdadeiro. Não há alternativa. O evangelho aguado do aceita Jesus, levanta a sua mão e repete essa oração aqui, não é o evangelho que Paulo pregava. O evangelho de arrependimento, de mudança, de fé na cruz de Cristo, como, inclusive, nós acabamos de cantar, na mensagem da cruz. Será que eles seriam, irmãos, a próxima geração, realmente cristãos, ao serem, entre aspas, evangelizados por algo que não é o evangelho? O meu pensamento é de maneira nenhuma. Ou seja, irmãos, o alerta de Paulo, há quase 1930 anos atrás, serve para nós hoje também. De que cabe à igreja não criar eventos e programações e artifícios para atrair as pessoas, mas pregar o evangelho que diz que o homem está morto e condenado sem Cristo. Não importa quão bonzinho ele seja, quanto correto ele seja, quanto ético ele seja, quanto moral ele seja, a parte de Cristo não há salvação. É isso que Paulo está tratando nesta carta. E é isso que estava sendo corrompido pelos falsos mestres. Então é nesse cenário, irmãos, esse grande cenário, que nós chegamos aos nossos últimos 8 versículos dessa dura carta. Porém, motivada essa carta pelo amor e pelo zelo, pelo cuidado que o apóstolo tinha com esses irmãos. E é com esta dureza, irmãos, que Paulo nos trará nesses últimos versículos uma crítica, uma declaração apaixonada e uma oração sincera e amorosa em cada um dos nossos pontos hoje.
Versículo 11 até o versículo 13, irmãos, Paulo começa a nos ensinar o seguinte: a motivação dos falsos mestres nasce no egoísmo da autoconservação. A motivação dos falsos mestres surge no egoísmo da autoconservação. Por quê? Aqueles eram dias de perseguição. Recentemente, não sei se ainda está em cartaz, acredito que não, esteve aí o filme do apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo. E naquele contexto bem representado ali na peça de cinema, mostrava o que acontecia com os nossos irmãos. Se você por acaso assistiu o filme e acha, nossa, o diretor tomou uma liberdade, isso não acontecia. Não, ele não tomou liberdade, isso realmente acontecia. Cristãos eram colocados em postes, amarrados, passava-se um tipo de piche neles e tacava-se fogo para iluminar as noites de Roma. Exatamente como o filme mostrou. Então este é o cenário, meus irmãos, em que se identificar plenamente com a mensagem cristã era arriscado. Era arriscado também para com o pessoal que ficou lá no judaísmo. Por quê? Boa parte da igreja vinha de origem judaica. E quando eles abraçaram o cristianismo, eles perderam, tal qual hoje acontece com o muçulmano que se converte, perderam casa, perderam família, perderam negócio. E os falsos mestres criam uma alternativa. Eles criam um cristianismo alternativo, judaico, para que eles não sofressem a perseguição, talvez até mesmo dos seus próprios parentes. A expressão usada, irmãos, no versículo 11, veja com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho, se refere ao fato de que até agora Paulo havia usado o serviço de um amanuense, que não tem nada a ver com manauara. Nada a ver. O que é amanuense? É a pessoa que escreve por outro, um copista, um secretário. Paulo provavelmente usou isso em diversas situações. Por exemplo, ele tinha o costume, e isso fica claro em 1 Coríntios 16, 21, Colossenses 4, 18, 2 Tessalonicenses 3, 17. Em diversas cartas ele usou este amanuense, este copista, este secretário. Porém aqui, Paulo toma a pena dele e assina por si mesmo. Com certeza, irmãos, a carta foi escrita em caracteres gregos, em letras minúsculas. E aqui, pela expressão de Paulo, se entende que ele pegou e com letras maiúsculas ele assinou o próprio nome, talvez dando assim certa gravidade à carta, destacando aquilo que ele diz, inclusive, no versículo seguinte, no versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Por que Paulo não colocou quanto à sua assinatura lá no final? Ele coloca aqui, meus irmãos, porque ele quer chamar a atenção deles. Olha, ainda tem aqui algumas questões que vocês precisam prestar atenção a respeito dos falsos mestres, a respeito de nós verdadeiros cristãos e a oração que ele vai terminar o nosso texto. Paulo acusa abertamente os falsos mestres, aos judaizantes que se haviam infiltrado entre as igrejas da Galácia. Quais são as acusações de Paulo, irmãos? No versículo 12, primeiro, fala que eles eram bajuladores, isto é, buscavam agradar aos homens. Algo que, inclusive, ele já havia dito no capítulo 1, versículo 10. Lá nós lemos: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Lá no primeiro capítulo, irmãos, Paulo já começa a se distanciar destes que agora ele critica. O que ele está dizendo? Eu nunca distorci a minha mensagem para agradar as pessoas. Todo pregador do evangelho, todo pastor, todo líder de qualquer ministério, professor de EBD, precisa aprender esta lição. A mensagem da palavra de Deus, irmãos, ela é pregada como está no texto. Não se pula. Não se evita coisas polêmicas. Não se evita coisas que possam ser incômodas para um ou dois ou três, ou uma facção ou uma parte de uma igreja ou de um grupo que seja. De vez em quando me convidam para pregar em lugares atípicos, como por exemplo, eu preguei anos atrás em uma cerimônia no Corpo de Bombeiros. Meses atrás eu preguei em um chamado culto ecumênico, com
de formatura de enfermagem. A minha condição, irmãos, para pregar nesses lugares eu vou pregar o Evangelho. Isso é inegociável. E lá estava eu, na primeira ocasião, diante do alto comando lá no Corpo de Bombeiros. E eles tiveram que ouvir, meus irmãos, que sem Cristo você está perdido, sem Deus e sem salvação. Eu não fui chamado lá para bajular, uma profissão inclusive muito nobre. Há 2 anos atrás eu preguei aqui ao grupo que trabalha, policiais que trabalham com moto. Da mesma maneira. Peguei uma ponte no trabalho de proteção que eles têm e mostrei, mas existe uma proteção que vocês não têm como conseguir. Não tem como garantir a ninguém, nem a si mesmos. Só Cristo Jesus. E a proteção contra o pecado, contra a morte e contra a condenação. Deve ser por isso que eu não sou muito mais chamado nesses lugares. O Evangelho, meus irmãos, não foi chamado para ser aguado, adocicado, enfeitado. Coloca uma purpurina aí para ficar mais bonitinho. Ele é o que ele é. Até porque ele não para apenas em dizer que o homem está sem Deus, está condenado. Ele fala, existe esperança na cruz de Cristo. Ele aponta para a graça. E era isso, irmãos, que eles não faziam. Eles buscavam uma mensagem que agradasse aos outros, muito diferente do apóstolo Paulo. Qual é a segunda coisa, meus irmãos, que Paulo os acusa? Ele os acusa de terem medo da perseguição. Não é isso que está dizendo no versículo 12? Ele os acusa de dizer, vocês estão vivendo dessa maneira, porque aí ninguém vai lhes incomodar. Completamente diferente do que acontecia com o apóstolo Paulo. Qual era a opinião, inclusive, irmãos, quando os cristãos chegaram em determinada cidade? Aqueles que têm alegrado a sociedade chegaram aqui. Foi essa a opinião que deram dos cristãos? Aqueles que são festejados e são muito queridos quando chegam na nossa cidade, chegaram aqui também. Foi essa a opinião que deram dos cristãos? Não. Aqueles que têm transtornado o mundo. Em outra tradução diz, aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Por quê? Porque eles chegavam no lugar onde Diana dos Efésios era adorada e multidões se convertiam e abandonavam a idolatria a uma deusa que nem deusa é, que não existe. Chegava em outro lugar e tinha uma mulher que fazia adivinhações, obviamente através de um demônio. E ela era libertada através do poder do Evangelho e causava problemas lá também. Entre os tessalonicenses, eles queimaram os seus livros de feitiçaria. Então, verdadeiramente, irmãos, o Evangelho quando chega, não é por causa de agressividade, porque não pode ser assim, não é porque sai afrontando os outros, porque não pode ser assim, é porque é uma mensagem de transformação e vai gerar, de uma maneira ou de outra, perseguição. Nós não sabemos o que é isso no nosso país, mas acontecia na época de Paulo e acontece hoje, como nós inclusive acabamos de mencionar, hoje é o domingo da igreja perseguida. No versículo 13, irmãos, nós encontramos a terceira acusação de Paulo. Lá nós lemos, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriar no corpo de vocês. A terceira acusação é a seguinte, Paulo os acusa de hipocrisia. Se preocupavam com algo como a circuncisão, que nada mais é do que a moderna operação de fimose, que é feita sobre todo o menino, dentro da cultura judaica, da religião judaica, se preocupavam com a circuncisão, mas não cumpriam o resto da lei. Ou seja, era apenas uma religiosidade exterior. Não lembra exatamente os fariseus, irmãos, do tempo de Jesus? Em que eles botavam pesos sobre o povo, faz isso, faz aquilo e tal. E Jesus disse, mas vocês mesmos não querem levantar sequer um dedo para cumprir absolutamente nada. E assim, meus irmãos, é a maneira como nós vemos o religioso se revelando. Há um tempo atrás, muitos e muitos anos atrás, alguém próximo da nossa família tinha uma visão extremamente legalista e não deixava a esposa sequer pintar o cabelo. Não podia usar maquiagem. O máximo que ela usava, já eram pessoas de certa idade, era um negócio que deixa o cabelo meio prateado, sabe? Um anil. Minha avó usava. Quando eu ia tomar banho na casa da minha avó, eu ficava brincando com aquilo, ela adorava isso. Só que não. Mas agora ela está com o corpo perfeito, glorificada, agora o anil não serve mais para ela. Mas aí nesse evento, irmãos, que eu
com alguns parentes, esse tinha toda essa coisa de que mulher não pode usar maquiagem, mulher não pode usar aquilo, não pode usar aquilo e tal. Aí eu me lembro, irmãos, que meu pai chegou assim, mas, primo, e essa tinturinha aí no seu cabelo? Ele pintava o cabelo. Isso é típico do religioso, irmãos. Lei para os outros, leniência para mim. E ele ficou todo sem graça. Aí falou, não, é só para tapar aqui o grisalho. Veja bem, irmãos, aqui o meu ponto não é falar sobre maquiagem, sobre tatuagem, sobre nenhuma dessas coisas, que não tem nada a ver com a necessidade, mas é mostrar como nós temos, às vezes, um perfil externo de religiosidade e queremos impor aos outros o que faz e o que não faz. É claro, irmãos, que a religiosidade cristã, é claro que a adoração tem padrões. Nós estamos aqui cantando de forma congregacional, um belo hino, um antigo hino, aí daqui a pouco alguém começa a pular e correr e pega o microfone e começa a fazer um show e tal. Isso é completamente fora do padrão de comportamento de uma adoração congregacional. Ninguém está num show gospel aqui para o camarada pegar o microfone e chamar a atenção para si. O culto congregacional, o culto cristão, a atenção está apenas e unicamente em cima de uma pessoa. Esta pessoa é o nosso Deus. Nem o pessoal do louvor, nem o pregador, nem absolutamente ninguém. A pessoa do nosso Deus. E esses hipócritas faziam isso para chamar a atenção para si mesmos. Mas no versículo 13, irmãos, tem uma quarta crítica que Paulo faz a eles, uma quarta final crítica que ele faz. Queriam trazer glória e destaque a si mesmos. O texto diz, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que é isso? Dizer assim, olha, nós fomos lá, nós ensinamos a ele como que é de verdade. Agora a Galácia toda está seguindo a nossa doutrina. Eles queriam se gloriar, porque eles tinham conquistado as mentes e corações dos Gálatas. Olha a diferença, irmãos. Quando o servo de Deus prega a verdade do Evangelho, a alegria dele é porque as pessoas estão vivendo e servindo e seguindo a sã doutrina, o Evangelho, e não necessariamente aquilo que eu ensinei. Essa é a diferença, irmãos, entre esses falsos mestres e o apóstolo Paulo. A motivação deles nascia no egoísmo da autopreservação. O que isso nos diz hoje? Em primeiro lugar, irmãos, é fácil nós falarmos dos falsos mestres e nós esquecermos de questionar a nós mesmos. Será que eu estou criando um reino para mim mesmo? Será que eu estou, tal como Nabucodonosor lá em Daniel 4:30? Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Será que o ministério que eu estou à frente, eu percebo que eu sou servo e não necessariamente aquilo tem que chamar qualquer atenção para mim? Será que eu percebo, meu irmão, que quando eu tenho o privilégio de participar de um momento de conversão na vida de alguém, isso é um enorme privilégio? Nós vimos na nosso treinamento esta semana os elementos básicos da evangelização, não é isso? A semente, nós vimos, que mais foi lá? O Espírito Santo, é claro, a oração, e aí nós vimos o semeador. De tudo aquilo que ele falou, meus irmãos, a única coisa dispensável, substituível, é o semeador. Você não tem como substituir a semente, o evangelho. Você não tem como substituir o Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem como substituir a oração. Mas o semeador, tu não quer, amigo? Vai ela. Você não quer, meu irmão? Vai ele. É privilégio. É honra ser usado por Deus. E nós temos que compreender, meus irmãos, se por acaso nós estamos beirando esse desvio que os falsos mestres tinham. Segunda aplicação. Outra coisa sobre aqueles que confiam de maneira hipócrita na religiosidade é que eles nos confrontam sobre a nossa própria sinceridade. Se os falsos mestres, irmãos, não cumprem aquilo que eles ensinam, isso é problema deles, isso é natural, é normal da natureza do falso mestre. Porém, será que eu que estou servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu realmente estou submisso à sua vontade e vivendo? Porque, irmãos, servir a Deus domingo é uma maravilha, é lindo. Estamos aqui bonitos, cheirosos, né? Alguns menos do que outros, mas no ponto tudo bem. Mas e amanhã?
A sua ética no seu trabalho glorifica Deus? A sua ética na cidade, na comunidade, glorifica Deus? Porque tem cristão, irmãos, que tem essa dicotomia, né? Que é tá em modo igreja, aí depois está em modo lá fora. Como se nós pudéssemos separar a maneira como temos que proceder quando estamos no reino, na igreja, ou quando estamos lá fora. Irmãos, isso é tão absurdo, eu não estou exagerando, que eu conhecia, graças a Deus, não era da nossa igreja, mas há muitos e muitos anos atrás, um casal que veio me pedir ajuda porque estavam fornicando, em outras palavras, tendo relações antes do casamento. E aí na conversa, um deles falou assim, mas é importante, pastor, destacar assim, nós nunca fazemos no domingo. Qual a diferença? Você vê o cúmulo, irmãos, que a hipocrisia chega? Dura manter a cara de paisagem depois de uma declaração dessa. Quer dizer, a vontade é pegar literalmente uma perna manca. Será, irmãos, que a hipocrisia dos falsos mestres não deve nos alertar? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha segunda-feira? Como é que eu tenho vivido para este Deus? O texto vai continuar, irmãos, no versículos 14 a 16. Nós vamos agora ver exatamente o contrário do primeiro ponto. A motivação do servo de Deus vem do Evangelho e naquilo que ele realiza. Muito melhor do que o contexto anterior. De 14 a 16, vamos ver o que Paulo fala em contraste com aqueles homens. O texto começa dizendo, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O contraste, irmãos, entre Paulo, o servo de Deus, e os falsos mestres é gritante. Ele não se gloria em seus feitos, nem mesmo sua própria pessoa, ou naqueles em quem ele tem investido. Sua glória está na cruz de Cristo. A cruz que para os judeus era instrumento de vergonha, e associar-se a ela era motivo de escândalo. Por quê, irmãos? Para um judeu compreender que o Deus encarnado, o Messias, havia morrido em uma cruz de vergonha, era escândalo apenas pela obra do Espírito Santo de Deus. Gloriar-se na cruz, irmãos, é um exercício que precisa ser feito no tempo presente, mesmo que tenha ocorrido há quase 2000 anos atrás. Porque Paulo, inclusive, no seu texto fala, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Não do que aconteceu, eu me gloriava. Mas agora ainda ele se gloria na cruz, mesmo que para ele tivesse passado já algumas décadas, e para nós quase 2000 anos. Gloriar-se na cruz, irmãos, é reconhecer que ela é minha. Meu pecado merece exatamente a morte, e aquela cruz era a minha sentença. Gloriar-se na cruz é perceber como ela revela o meu pecado, revela a minha culpa. E saber que cada pensamento vão, cada pensamento pecaminoso, cada ação pecaminosa foi colocado sobre Cristo naquela cruz. Gloriar-se na cruz também é reconhecer quem é aquele que está sobre a cruz. É olhar nos olhos dele e não entender o que ele está fazendo lá, uma vez que lá é o meu lugar. É reconhecer, meus irmãos, que ele não merecia em absoluto, tal e qual o ladrão na cruz diz para o outro. Nós estamos aqui de forma merecedora, mas esse aqui não fez nada. Agora, na compreensão, perceba, irmãos, daquele ladrão, ainda muito limitada, ele estava se referindo, eu sou ladrão, você é ladrão, mas ele não é. O que ele está fazendo aqui? Ele não merece isso. Mas nós sabemos, irmãos, muito mais do que aquele ladrão na cruz. Nós sabemos que ali, meus irmãos, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Essa realidade, irmãos, é tão maravilhosa que uma antiga poetisa batista chamada Mirth Matias sintetizou isso num poema chamado Este Lugar é Meu. Eu queria lê-lo para vocês hoje. O texto diz, que fazes aí, Jesus, no alto da colina? Esta coroa te ferir a fronte? O sangue a misturar-se com o suor?
Que fazes aí, Senhor, neste lugar que é meu? Teu lugar é no céu, comandando os mundos, dominando os elementos, recebendo adoração. Que fazes aí na solidão? Apenas 2 ladrões por companhia? Esse lugar é meu, Senhor. Fui eu que deixei de atender às ordens de teu pai. Fui eu que enganei meu irmão, que desprezei os caídos à beira do caminho. Fui eu que te deixei sozinho na hora do julgamento. Que cruzei os braços e encolhi as mãos. Fui eu que invejei, tratei com indiferença, não soube perdoar. Entendes agora porque aí é meu lugar? Fui eu que tive pensamentos maus, desejei o que não me pertencia, levei teu nome à zombaria, seduzida por promessas ou com medo de ameaças. Tu és puro e santo, amigo e bom. Não é justo que permaneças aí. Tu nunca falhaste. Este é o lugar dos que erraram. Este lugar é meu, Jesus. Desce daí. Para a glória tua e minha salvação, troca esta cruz horrível que aceitaste pelo trono que te ofereço em meu coração. A cruz, meus irmãos, tem perdido lugar na pregação cristã. A cruz tem se tornado uma coisa tão confusa no pensamento evangélico protestante, que em outubro do ano passado, quando eu mencionei que nós íamos colocar uma cruz na nossa igreja, ia ser lá na frente, mas depois eu não consegui uma que no sol e na chuva de Boa Vista não fosse completamente destruída em poucos meses, nós resolvemos trocar por essa que está aqui atrás, este painel. Vários pastores, vários colegas falaram: cruz? Agora você é católico? Como se texto como o de Gálatas, capítulo 6, não existisse. Como se nós fôssemos agora idolatrar um símbolo. Não, um símbolo tem o objetivo, mas nos lembrar da realidade. Esse é o objetivo do símbolo. Não é isso? Você vê um logotipo, você lembra da empresa, da organização que está por trás daquele logotipo. Você vê, meus irmãos, este logotipo, você lembra, é nesta cruz que eu me glorio. E Paulo, no final do versículo, ainda faz um retorno ao que ele já havia falado antes. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No final do versículo 14, é exatamente isso que Paulo está relembrando. Fui crucificado com Cristo e hoje vivo me gloriando nesta cruz. No versículo 15, irmãos, a cruz volta a ser fundamental, porque só ela pode realizar o que Paulo fala nesse versículo 15. Lá nós lemos: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Nunca aconteceria tal coisa sem a cruz de Cristo. É a nova criação, meus irmãos, é a obra da cruz que tira o homem que está debaixo do pecado. O homem que está ligado a uma criação caída, depravada, condenada, amaldiçoada. Tudo isso está na sua Bíblia. E faz o quê? Ainda que nós estejamos aqui, já o faz participante de uma nova criação. Esse é um tema interessante, irmãos, porque ele só acontece 2 vezes na Bíblia. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lá nós lemos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A circuncisão ou a falta dela são obras vazias da religiosidade. Por outro lado, a nova criação é algo feito eternamente e cheio de significado. A religiosidade é algo feito pelas mãos dos homens, criado pelas mãos dos homens. Por outro lado, a nova criação é feita pelas mãos do nosso Deus. Ou seja, meus irmãos, apesar de nós estarmos aqui, amanhã você vai para o seu trabalho, para a sua escola, você vai seguir os cursos da sua vida humana normalmente, mas a palavra de Deus diz, inclusive ele fala isso muito bem no primeiro capítulo de Efésios, que nós já somos a avant-première, a antecipação da nova criação. O Espírito que habita na sua vida, que transforma você em uma nova criação, permite que você seja aqui já vinculado, ligado àquilo que vai acontecer plenamente no futuro. Amém?
Isso é muito importante, meus irmãos, porque é por isso que nós não pertencemos mais a este mundo, como Jesus nos ora em João capítulo 17. Estamos ligados com o futuro. No versículo 16, o texto continua e nós lemos: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Diferente, irmãos, da forma como Paulo termina outras cartas, faltando poucas linhas para o final, Paulo declara uma bênção bem restrita e dirigida. Ele diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra. Só. A palavra regra aqui é a palavra cânon, que significa cana ou régua de medir. É exatamente a palavra que é usada para as escrituras, o cânon. E essa regra, meus irmãos, deveria medir aqueles abençoados por Paulo, porque eles foram abençoados com a justificação pela fé e a salvação pela graça, que ele vem defendendo em toda a carta. Esta é a regra que ele está defendendo aqui, sintetizada ou resumida na palavra ou na expressão nova criação. Esta bênção condicional, você só é abençoado se você andar nesta regra, essa bênção condicional faz um contraste com a maldição que ele mencionou lá no primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo, versículo 6, lembra o que Paulo fala? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, preste atenção no final do texto, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente, um evangelho fácil, um evangelho sem arrependimento, sem transformação, sem fé no sacrifício de Cristo, seja amaldiçoado. Viu o contraste? Em outras palavras, a bênção e a maldição, irmãos, não está em termos parentes que no passado fizeram isso ou aquilo. Já viu gente que acredita nisso? Não, eu estou amaldiçoado porque a minha bisavó era feiticeira. Aí tem um demônio que acompanha a nossa família. Para Paulo, a bênção e a maldição não está nessas crendices religiosas. A bênção e a maldição também não está em nós falarmos ou deixarmos falar determinadas coisas que possam abençoar ou amaldiçoar. Já viu esse pessoal também? Você chega assim, vixe, isso aí não vai dar certo. Irmão, não fala isso, você está trazendo maldição. Crendice. Para Paulo, meus irmãos, a bênção e a maldição estavam em algo muito concreto. Você está em Cristo, você está na bênção. Você não está em Cristo? Bem, simples, direto. Se você crê, meu irmão, de todo o seu coração em Cristo como seu único e suficiente Salvador e está por isso transformado e disposto a viver por Ele, bênção. Caso contrário, se está seguindo um falso evangelho, como lá no primeiro capítulo, Paulo diz maldição. Para nós terminarmos, irmãos, esse contexto, o versículo termina com uma expressão difícil. Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus que aqui Paulo também está abençoando? Uma expressão que, inclusive, só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. Não tem nenhum outro versículo com essa mesma expressão. E dentre, irmãos, as muitas hipóteses, eu entendo que Paulo está primeiro destacando aqueles que hoje andam segundo a regra mencionada por ele. Quem são esses? Olha o versículo 16 novamente. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Primeiro ele destaca aqueles que hoje, nos dias dele, andavam nesta regra de justificação pela fé e salvação pela graça. E aí Paulo faz um complemento, um adendo. O texto continua. E também sobre o Israel de Deus. Sobre o que Paulo está falando aqui? Primeiro ele destaca aqueles que hoje andam segundo essa regra. E depois ele está destacando aqueles judeus que ao longo da história viriam ainda a vir a crer no Messias, como ele sendo o Israel de Deus. Cumprindo o quê? Romanos capítulo 11, 25 e 27.
Lá nós lemos: irmãos, não queremos que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Deixa eu explicar. Ninguém está falando, irmãos, do país Israel, aquele que está lá, envolvido em conflitos e com muitas dificuldades. O que a palavra de Deus fala quando Paulo ensina sobre o Israel de Deus, quando Paulo ensina sobre o remanescente de Israel, é que Deus irá resgatar ao longo do tempo os judeus pela salvação em Cristo. Não existe duas salvações, só uma. E esses, no final dos tempos, durante um momento onde eles serão tratados por Deus, se constituirão, diz o texto, o Israel de Deus. Talvez você possa não concordar com essa interpretação, mas você ficaria surpreso se dizer que existe pelo menos mais 6 diferentes. Qual é o ponto principal aqui, irmãos, independente de qual interpretação seja? Você só é abençoado se andar nessa regra. Judeu, gentio, marciano, avatar, pouco importa. Não, mas eu sou da igreja do pastor de Oversi. Piorou. Deu a carteirada errada. Não, mas eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou filho do missionário. Não importa, irmãos. O que importa é ser nova criação. Será que a cruz, meus irmãos, como fazia na vida de Paulo, tem exercido algo poderoso sobre a nossa vida? Será que o significado da cruz para nós é o significado de transformação, de mudança na nossa vida? Martim Lutero dizia que nós precisamos pregar para nós mesmos o Evangelho todo dia, porque todo dia nós esquecemos dele. É nisso que está, meus irmãos, se gloriar na cruz, é lembrar do que ela significa, da mensagem dela. É lembrar que eu sou totalmente indigno, mas Ele é totalmente digno. E por causa do que Ele fez, olha só, eu posso chegar até a presença de Deus. Aquilo que o povo de Israel não podia fazer lá no Antigo Testamento, eu e você em Cristo podemos fazer. É isso que faz, meus irmãos, na nossa vida, meditar e pensar sobre a cruz. Nossa jornada vai terminar. Nós vamos chegar aos 2 últimos versículos. E em terceiro lugar, para terminar esta noite, irmãos, a autoridade do servo de Deus vem das marcas da defesa e proclamação do Evangelho. A autoridade do servo de Deus vem das marcas da defesa e as marcas da proclamação do Evangelho. No versículo 17, ele diz: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O chamado, irmãos, do apóstolo Paulo para ser este apóstolo que nós conhecemos e a mensagem que ele pregou foram constantemente perseguidos e desafiados pelos judaizantes. Paulo aqui parece, irmãos, desejar pôr um fim neste conflito, dizendo: olha, falsos mestres, nem me perturbe mais, chega, vocês estão errados, eu não vou retroceder no que eu estou ensinando e essa igreja vai retornar ao verdadeiro evangelho. E como prova final a seus críticos, a fim de inclusive terminar esse conflito, essa fatura, ele oferece as marcas de Jesus e seu corpo. A palavra aqui é estigmas, que significava o quê? Olha que interessante, irmãos. Sinais de propriedade. O estigma era aquilo que era colocado sobre escravos e sobre gado. Como você faz hoje? Você marca o gado para saber é meu, não é do vizinho, não é isso? Naquela época, de maneiras bastante variadas, até mesmo os escravos eram marcados para saber a quem pertenciam. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? As marcas que eu trago no meu corpo, as chibatadas que eu recebi, o apedrejamento e tudo que eu passei, eu carrego com satisfação. Eu carrego com orgulho. Porque eles são a marca, o estigma de que eu pertenço a um Senhor. Nós não temos nem de perto as mesmas situações de Paulo. Acho difícil que alguém aqui um dia tenha sido apedrejado ou sofrido chibatadas por causa do Evangelho. Muito difícil. Mas quais são as marcas que nós levamos, irmãos?
As marcas que precisam ser vistas na nossa vida não são necessariamente exteriores, mas são da transformação da nossa vida, da mudança na nossa vida, daquilo que hoje se caracteriza em uma vida cristã verdadeiramente bíblica. Não porque veste disso ou daquela maneira, mas porque tem mostrado a transformação de dentro para fora. Perceba, meus irmãos, que os apóstolos ainda não tinham recebido muitas marcas, mas quando em Atos capítulo 4 eles estavam diante do Sinédrio, as mesmas pessoas que haviam condenado e matado a Jesus, com, obviamente, a autorização dos romanos, quando eles estavam diante dele e pregaram com ousadia, ao risco da sua própria vida, olha o que você lê no capítulo 4 de Atos, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Olha a última frase. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 3 anos e pouco havia marcado a vida desses homens de tal maneira que o caráter deles havia sido transformado. Ainda não tinha marca de lanhada como uma eventualmente teria. Não tinha tanta cicatriz assim. E nem era isso que o Sinédrio estava se dirigindo. Era o caráter, a coragem, a pessoa deles. As pessoas do nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, percebem as marcas de Cristo em nós? Percebe a personalidade, o caráter de Cristo em nós? Nosso último versículo, Paulo diz: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. No final desta carta, irmãos, essa difícil carta, Paulo termina com uma bênção. Não há destaques pessoais ou palavras dirigidas a pessoas específicas como em outras cartas. Provavelmente para não diminuir a gravidade e a solenidade da mensagem que ele tinha mandado para os Gálatas. Porém, ele termina, irmãos, como ele começa, falando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da graça que ele defendeu em toda esta carta. Ele fala nosso Senhor, porque ele ainda considerava esses irmãos como realmente irmãos. Ele não está dizendo, olha, eu mandei essa carta, agora não quero mais saber de vocês. Vocês são meus irmãos. Por isso que ele é nosso Senhor. Vocês são meus irmãos em Cristo. E finalmente Paulo termina com a expressão Senhor Jesus Cristo, destacando a messianidade, o Messias Jesus e o senhorio dele. Como eu costumo dizer, meus irmãos, nessa saudação tão comum, que geralmente começa as cartas, dá para a gente pregar 1 hora. Falar 1 hora da graça, falar 1 hora do compartilhar do senhorio de Cristo, nosso Senhor, falar 1 hora dele. Mas eu quero terminar, meus irmãos, destacando que, enquanto os muitos destacam evidências externas de espiritualidade, como roupa, maquiagem, ou destacam falta de espiritualidade, eu termino perguntando, você traz em si as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho? Sua vivência com Ele tem impactado, marcado e determinado a sua existência e a de outros? Aos outros, parece que você tem estado com Cristo, tem vivido com Ele, tem andado com Ele. Ou Jesus é um parente distante que você visita domingo na igreja? Andar com Jesus a cada dia. Talvez tenha sido o começo da falha dos Gálatas. Eles se perderam no seu relacionamento com Deus e com Jesus e começaram a recorrer à religiosidade. Que fique, meus irmãos, o aviso, que fique o alerta para nós, para que nós não caiamos na mesma situação. Deus não espera de nós religiosidade. O que Ele espera é relacionamento. E se você está em um relacionamento com o Deus vivo, que a tudo enxerga, tudo sabe, você não vai viver uma vida de hipocrisia. Você vai viver uma vida que esteja de acordo com aquilo que Ele nos fala em Sua palavra, de acordo com aquilo que Lhe agrada. Por quê? No verdadeiro Evangelho da Graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Vamos orar? Deus querido, nós chegamos até o final da nossa jornada em Gálatas com muitos questionamentos sobre a nossa própria vida diante de Ti, pedindo e clamando para que Tu venhas
a cada dia nos fazer depender do Teu Espírito, andar nele, frutificar como vimos, o fruto do Espírito, e possamos, ó Deus, andar longe das obras da carne. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos porque, ó Pai, estamos em batalha espiritual, sim, com o inimigo, com Satanás, mas especialmente conosco mesmos, com a nossa carne, com o nosso pecado. E que nós possamos aprender a lição que o caminho de independência tomado pelos Gálatas foi um caminho de ruína. E possamos, ó Deus, apegados à Tua cruz, na qual nos gloriamos, na qual, ó Deus, a nossa pecaminosidade é estampada e a Tua santidade é exaltada. Agarrados à Tua cruz, nós possamos continuar andando ao lado do Senhor Jesus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.